Olá pessoal, é Dilson Machado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a querela que houve entre Galileu e a Igreja Católica. Né? Eu vou começar com uma historinha que provavelmente vocês ouviram durante os tempos colegiais, os tempos ginasiais. A história começa assim, abre aspas. Galileu era um gênio que, munido de um telescópio, começou a observar o céu. E observando o céu, chegou à conclusão que a Terra girava em torno do seu eixo e girava em torno do Sol, contradizendo a Igreja Católica, cujo modelo era o geocêntrico, que dizia que a Terra era o centro do universo. No entanto, ele estava contradizendo, disse que o centro era o Sol. Né? Contradisse a Bíblia também e, consequentemente, criou animosidade com a Igreja Católica, que mandou a Inquisição. Tá? A Inquisição colocou ele num julgamento sumário, onde centenas de pessoas a apupavam, né? E o humilhavam. E depois do veredito final, ele disse: e no entanto ela se move. Né? Ele sofreu torturas terríveis e morreu em consequência dessas torturas. Pessoal, essa história é a real? É a real? Não. Não foi assim, desse jeito. Né? O engraçado é que essas versões surgiram a partir de mais ou menos 1750, período do auge do iluminismo. Abaixa a infame! Quem era infame? A infame era a Igreja Católica. Quem dizia isso? O homem chamado François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire. Voltaire é uma figura de proa do iluminismo. O iluminismo abominava qualquer sobrenaturalidade. Ele abominava qualquer dogma, qualquer transcendência. O Deus do iluminismo era um Deus estritamente racional. Era o grande arquiteto do universo. Aquele Deus que funcionava como um relojoeiro. Deu corda no mundo e depois deixou ele sozinho aos cuidados da ciência. Era uma religião que combinava natureza e ciência. Logicamente, abominava a Igreja Católica, que era a sua grande inimiga. Né? Mas antes de voltar a falar de Galileu, eu quero falar primeiro dos seus precursores, um dos maiores precursores, chamava-se Copérnico, Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico era um homem que vinha de uma família católica, dizem que ele era padre, porém não é provado. Mas, no entanto, a família era dominicana e era um astrônomo que dedicou suas obras ao Papa Paulo III, que era seu amigo. Ele absorveu algumas ideias de gregos astrônomos como Ptolomeu e como filósofo Aristóteles. Né? Ele absorveu a ideia de uma esfera perfeita, os corpos celestes de esfera perfeita de Ptolomeu e da velocidade constante dos corpos celestes. No entanto, ele discordava dos dois. Os dois eram geocentristas, dizia que a Terra era o centro de tudo. Ele dizia que não, a Terra girava em torno de si e girava em torno do Sol. Antes de eu falar um pouquinho mais na frente, eu não sou cientista, mas é curioso que hoje a navegação marítima e espacial é baseado no modelo geocêntrico. Eu não sei porquê. Né? Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta a vocês que sempre me martelou. Se a Igreja Católica tinha uma animosidade com Galileu, por que não teve antes com Nicolau Copérnico, que propagava mais ou menos as mesmas ideias? A resposta está em Galileu. Galileu era um homem arrogante e pedante. Praticamente todos os diálogos que ele teve com cientistas, com jesuítas da época, com papas, com clérigos, com astrônomos, se caracterizava pelo seu pedantismo, seu deboche e sua arrogância. Ele, munido de um telescópio, que não foi ele que inventou esse aparelho, muito pelo contrário, muitas pessoas dizem que foi ele que inventou, mas não foi, ele apenas aperfeiçoou. Ele começou a observar o céu e descobriu coisas bem interessantes. Ele descobriu as crateras da Lua, as montanhas da Lua, e discordou de Ptolomeu. Ptolomeu dizia que as esferas lunares, as esferas dos corpos celestes eram perfeitas. Ele também observou as luas de Júpiter. Bem interessante.
E suas descobertas eram muito bem recebidas pelo Papa na época, Paulo V. Paulo V teve uma audiência privada com ele, elogiou bastante ele, incentivou. Os jesuítas deram título a ele de honoris causa. Os jesuítas, grandes cientistas, Padre Clávios, por exemplo, um dos maiores matemáticos, o recebia muito bem. Os jesuítas dedicaram um dia em sua homenagem. Mas Galileu não queria mais que isso se fosse apenas uma hipótese. Ele queria que fosse um fato, impossível de ser provado na época. Não tinha tecnologia bastante. E para isso Galileu disse o seguinte: bom, o fluxo e o refluxo das marés, né, eles provam a existência do movimento da Terra. Obviamente essa teoria hoje é ridícula. E ele também não entendeu para a paralaxe de Aristóteles. Aristóteles dizia que se o mundo se movia, havia uma paralaxe em relação aos outros corpos celestes. Seria o quê? O que é paralaxe? Paralaxe é a mudança aparente de um objeto dependendo do ângulo da pessoa que está vendo. Isso é fácil a gente ver na prática. Você pega aí um objeto, sei lá, uma ponta de um palito de fósforo, a cabeça do seu dedo, olhe fixamente para ele, abre um olho e fecha o outro, assim. Obviamente vai haver um deslocamento aparente do objeto, mas o objeto vai estar fixo. Então ele diz que se a Terra se movesse, haveria uma paralaxe. Mas aí o Galileu não soube explicar isso, ele não soube explicar que realmente havia paralaxe. O que não havia era tecnologia, porque a paralaxe era muito sutil para a época. Então ele ficou um pouco voando nesse assunto. Não satisfeito, ele resolveu interferir na Bíblia. Ele resolveu ser teólogo. Bom, eu agora vou interpretar a Bíblia a meu favor. Acabou-se, a Bíblia está errada. O modelo é heliocêntrico. E começou a criar animosidade com os cientistas jesuítas. Em 1618, houve dois fatos que mexeram com a vida de Galileu. O primeiro fato foi o aparecimento no céu de 3 cometas. Os jesuítas viram os cometas e determinaram sua órbita, tão perfeita que ainda hoje se encontra atualíssima nos anais da ciência astronômica. Mas Galileu não viu os cometas. Por que ele não viu? Porque ele não acreditava em cometa. Ele dizia que cometa era ilusão de ótica. Isso enfureceu Galileu. O outro fato foi a morte do Papa, seu amigo Paulo V. Subiu Gregório XV. Foi um pontificado rápido, parece que foi apenas 2 anos. Depois disso subiu outro Florentino. Florentino, como ele, Galileu, chamava-se Urbano VIII. Urbano VIII era fã de Galileu. Dedicava-lhe poemas, elogiando suas descobertas, do grande cientista. E teve 6 audiências com ele, marcadas pelo Papa. O Papa pedia para ele se redimir, para ele dizer que a hipótese dele não podia ser provada, que era provável, mas não era provada. Ele não arredava o pé porque ele era teimoso. O Papa pediu para ele se redimir em relação à Bíblia. Ele disse: não, eu agora sou teólogo, eu quero modificar a Bíblia a meu bel prazer. Então o Papa finalmente encomendou a ele uma obra. A obra surgiu depois, chamava-se Diálogos de alguma coisa que eu não me recordo agora. Na realidade era um diálogo de um sábio, que era Galileu, com um estúpido, com um tosco, com um asno. O asno, o estúpido, o tolo, era o Papa. Isso irritou bastante o Papa. Ele ficou com muita raiva, Urbano VIII. E houve o julgamento da Inquisição. Mas não foi um julgamento ruidoso, como nos falam. Apenas estava lá o Galileu, 2 oficiais, 2 testemunhas e 10 cardeais. Desses 10 cardeais, 3 se abstiveram de votar. Tá? Ele foi julgado e passou para algumas residências e finalmente ficou na sua casa na Toscana, uma espécie de prisão domiciliar, casa confortável. Né? A Igreja Católica não lhe moveu um fio de cabelo. Tá? A Igreja Católica tinha uma admiração profunda por Galileu. A Igreja Católica nunca foi contra a ciência, muito pelo contrário, foi aliada da ciência. Né? A sua hipótese só foi confirmada como uma coisa certa, como uma tese, 200 anos depois. Mas antes disso, o Papa Bento XIV o redimiu, e finalmente, nos nossos dias, João Paulo II
Né? Para terminar, a minha conclusão é o seguinte, que a Igreja Católica estava certa, porque finalmente não podia ser provado aquela hipótese na época, e que Galileu também estava certo, porque sua hipótese tinha uma veracidade profunda. Né? E finalmente houve a grande ganhadora da questão, que chama-se verdade. E a verdade é essa história que eu estou contando para vocês, de forma resumida, é claro, houve muitas nuances, mas essa é a história real. Quero agradecer a vocês, obrigado.